Segundo a Organização Mundial de Saúde, até 2050, o número de idosos com mais de 65 anos no Brasil vai aumentar para quase 70 milhões. Atualmente, são 23 milhões que existem no país. O fórum de hoje vai discutir quais são as responsabilidades dos cuidadores, a qualidade das casas de repouso e o dever da família. Participam do programa Vicente Alves, professor de gerontologia, e Paula Ribeiro, defensora pública do Distrito Federal, especialista em direito do idoso. Obrigado pela presença dos senhores aqui. Esse aumento no número de pessoas idosas é algo que assusta? O país está preparado para esse aumento? Infelizmente é uma situação bem alarmante e o país não está se preparando para isso. Diversos dos países desenvolvidos da Europa, que primeiro enriqueceram para depois envelhecer, o Brasil tem experimentado isso de uma maneira diferente. Ele está envelhecendo muito rapidamente e não está se preparando para esse processo. E isso a gente percebe em todos os setores, né? Não apenas na questão da economia, mas de como a família vem enfrentando essa nova realidade. Para a nossa legislação, idoso é acima de 65 anos? Não, para a nossa legislação, idoso é a partir de 60 anos. O Estatuto do Idoso, ele estabelece que idoso é a partir de 60 anos. Muitos ainda estão produzindo nessa faixa etária. Que bom, e a gente espera que continue produzindo, né? A população idosa não pode ser vista nem tida como uma população inativa, porque boa parte da economia hoje do país e em alguns estados e municípios, a economia ela é mantida basicamente pela população idosa. Vou continuar pegando aqui uns números. Em torno de 4 milhões de idosos se encontram na categoria de alta dependência. Esse é um número muito alto? É um número alto se a gente considerar que, na verdade, a população muitas vezes tem tido um crescimento tão expressivo como nós falamos anteriormente. Ou seja, que essa dependência muitas vezes faz com que as famílias tenham que ter um esforço maior ainda para poder se dedicar a essa dependência que esses idosos apresentam. 4 milhões é um número grande, expressivo. Nessa transição demográfica que nós falamos, a gente precisa ressaltar também que isso é um avanço da sociedade e um avanço da medicina com os novos medicamentos. Esse avanço tem que se traduzir, na verdade, em avanços também sociais, em avanços de políticas públicas que possam alcançar esses idosos que nós chamamos mais vulneráveis, que estão nessa situação de maior dependência. Mas, doutor Vicente, ainda dentro desses idosos de alta dependência, o senhor falou que a família tem que despender um grande esforço. A família ou o Estado? Isso realmente é um compartilhamento das duas partes, ou seja, na verdade o Estado tem uma responsabilidade quando ele dispõe realmente de políticas públicas que possam atender as pessoas que têm uma alta dependência, que possam realmente, de uma certa forma, ir ao encontro das necessidades da família. Mas muitas vezes o Estado acaba se omitindo, é um dos problemas que a gente vem detectando, em que as famílias acabam tendo que realmente assumir uma responsabilidade que elas não foram preparadas para isso ou não têm um conhecimento. Isso realmente é um drama enorme para a gente poder solucionar. Porque você precisa de um especialista, né? Porque você tem uma pessoa com dificuldade de locomoção ou com algum comprometimento intelectual. É complicado você ter esse cuidado em casa, né? Porque um idoso, num grau de dependência desse porte, ele precisa de vários profissionais, de uma equipe multiprofissional de atenção. E a família não tem condições de dar esse suporte sozinha, né? O que a gente identifica nos dados, isso em âmbito nacional, é que, via de regra, a mulher é a cuidadora. E, normalmente, ela acaba desenvolvendo esse trabalho de dona de casa e de cuidadora do idoso. E ela não teve essa preparação, ela não recebeu esse suporte do Estado. E a legislação, nesse aspecto, ela acaba sendo até um pouco cruel com a família. O artigo 3º do Estatuto do Idoso, ele estabelece que é a obrigação primeira da família garantir todo o direito ao idoso, o direito à vida, o direito à saúde, à moradia, à habitação, enfim. Todavia, cabe ao Estado a execução das políticas públicas, a formulação e a execução das políticas públicas. Ora, como é que a família tem condições de exercer todo esse grau de responsabilidade no cuidado ao idoso se as políticas públicas que são de obrigação do Estado não são executadas? Entende? Como exercer a saúde do idoso se ele não tem uma rede de saúde adequada? Eu não tenho diversos profissionais que podem dar atenção àquele idoso, seja no âmbito domiciliar,
seja numa instituição de longa permanência para idosos, seja na própria rede de saúde pública. Hoje, efetivamente, o idoso ele está à margem de todas essas políticas. Ele não é visto como uma prioridade ainda pelo Estado brasileiro. Quando a senhora diz no âmbito domiciliar, seria um cuidador de idoso na residência? Sem ser o parente, mas um pago pelo Estado? Sim, isso já existe. Nós temos iniciativas desse porte no Brasil. O município de Belo Horizonte tem uma iniciativa desse, que é o programa Melhor Cuidado, que já é executado há alguns anos e com bastante êxito. Funciona muito bem. E é uma ação integrada tanto da Secretaria Municipal de Saúde quanto da Secretaria de Assistência Social. São Paulo também tem essa iniciativa. Agora, veja, são iniciativas isoladas. Nós identificamos nessa pesquisa que isso são realizados só em 2 estados brasileiros. Nós temos outras 25 unidades da federação que não desenvolvem nenhum programa de atenção domiciliar ao idoso, do cuidador de idoso. E aí esse idoso está com quem? Está com a família, a própria sorte. Ou então está dentro de uma instituição de longa permanência, sem os cuidados adequados às suas necessidades. O interessante é que desonera o Estado e, ao mesmo tempo, não se perde o vínculo, né, da família com o idoso. Qual a importância disso, dele se sentir cuidado ainda dentro da sua casa, com seus familiares? A gente tem que lembrar que a família é o lugar do afeto, do amor, do relacionamento. Ou seja, a família tem esse papel muito bem destacado pela legislação, mas a família tem as suas limitações. Se essa afeição, de uma certa forma, é o lugar primordial, o lugar realmente onde o idoso vai sentir que é amado, que está sendo cuidado com o carinho necessário, seria a melhor opção. Mas e as famílias que não conseguem efetivamente dar esse cuidado, essa atenção? Ou porque trabalham, ou porque não têm condições econômicas ou sociais, ou muitas vezes o conhecimento para poder enfrentar, por exemplo, uma doença de Alzheimer, em que existe uma série de atenções e cuidados que precisam ser dados e que a família não está realmente em condições efetivamente de fazer isso. Para a segurança do idoso e dos familiares, né? A responsabilidade, em primeiro lugar, seria realmente da família, desse cuidado, essa responsabilização da família. Mas a família, nesse sentido, ela tem que realmente clamar ao Estado que possa oferecer condições para que ela realmente pudesse cuidar dos seus idosos, né? Entendo. A quantidade de casas públicas para receber esses idosos é muito pequena, né? Existe uma pesquisa que foi desenvolvida pelo IPEA há alguns anos atrás e que ela identificou que no Brasil inteiro apenas 6% dessas instituições elas eram públicas ou mistas. O que a gente chama de mistas são instituições, via de regra, conveniadas. Isso é um número reduzidíssimo, né? Porque hoje a população, por conta desse envelhecimento acelerado, né, dos muito idosos que a gente considera a partir dos 80 anos, e da situação econômica, cada vez mais as famílias têm se socorrido dessas casas para colocar seus idosos, mas não casas particulares. Elas precisam que sejam custeadas pelo Estado. Então, não sei te dizer se o melhor caminho realmente seriam instituições públicas. Acho que a gente não precisa transformar tudo em obrigação exclusiva do Estado, mas que o Estado fizesse conveniamento com algumas instituições que têm mais condições de desenvolver esse trabalho. Muitas instituições religiosas desenvolvem esse trabalho no Brasil, mas que houvesse um cofinanciamento pelo Estado. Isso é importante, para que a família também pudesse estar participando, não só do custeio de alguma maneira, mas que houvesse esse aporte por parte do Estado. Apesar da legislação enxergar, como a doutora já disse, o idoso a partir de 60 anos, para se tratar políticas públicas, pensa-se em idoso a partir de quantos anos? Já que esse aumento da expectativa de vida tende a colocar a pessoa a entrar numa fase de dependência muito mais tarde, né? Essa definição da Organização Mundial de Saúde de que aos 60 anos para os países em desenvolvimento, que é o caso do Brasil, trata um pouco de que a expectativa de vida é um pouco menor do que nos países desenvolvidos, que seria realmente os 65 anos. Então, no Brasil há, às vezes, um conflito de, por exemplo, a gratuidade de transporte aos 65 anos, mas o Estatuto do Idoso, bem lembrado pela Paula, a partir dos 60 anos. E esse realmente é o norte que, de uma certa forma, faz a gente pensar em políticas públicas. Pode ser que o desenvolvimento nosso, no futuro, chegue
ao nível dos países mais desenvolvidos e essa faixa etária possa subir um pouco à medida em que a expectativa de vida é realmente maior. Se nós pensarmos que há 40 anos atrás a expectativa de vida chegava em torno de 50 a 60 anos no máximo, e hoje nós estamos quase nos aproximando aos 80 anos, ou seja, quase que a gente duplicou essa expectativa de vida, nós vamos ver que realmente a massa de pessoas idosas que estão ultrapassando os 60 e 65 anos vai ser enorme e que políticas públicas, de fato, o Estado vai conseguir implementar com um grupo tão grande de pessoas que estão realmente avançando para essas idades superiores, né? O idoso no Brasil tem um bom nível de proteção pelo Estatuto do Idoso? Pelo Estatuto, sim. Em termos de legislação, nós somos um dos países mais avançados do mundo, né? O Brasil não tem um problema de legislação. A gente peca, muitas vezes, por excesso de legislação. Então, nós temos a Política Nacional do Idoso, que ela é de 94. Depois, em 2003, tivemos o Estatuto do Idoso. A partir disso, nós tivemos várias outras legislações esparsas que vieram garantir mais direitos. Então, direitos nós temos em excesso. Porém, o que nós precisamos é a execução, a efetividade desses direitos. Essa rede de serviços, até um pouco do que o professor Vicente colocou, do cuidador domiciliar, da instituição de longa permanência de idosos, do centro-dia, isso nós já temos previsto na legislação desde 94. E na grande maioria dos estados brasileiros isso sequer saiu do papel. A gente pensar nessa rede integral de cuidados e progressiva de acordo com o desenvolvimento do quadro de doenças, enfim, dessa população idosa, a gente tem em pouquíssimos estados do Brasil, eu diria São Paulo e Minas Gerais, Rio Grande do Sul com algum destaque. Mas e o restante do Brasil como um todo? Nós não temos isso. Pensando numa política escalonada, o idoso hoje ele está ativo, então ele consegue desenvolver uma atividade, qual é a política adequada para ele? Vamos pensar num centro de convivência. Ele começou a apresentar algum declínio cognitivo, algum grau de dependência, mas ele precisa ficar na família, porque lá é o locus de proteção. Então vamos pensar num centro-dia. Ele avançou para um grau maior de dependência, então eu preciso do centro-dia e de um cuidador domiciliar. Realmente ele não tem, ele está numa situação de vulnerabilidade tal ou de uma falta de vínculo familiar, aí sim ele vai para uma instituição de longa permanência, para uma casa que a gente chama de uma casa de repouso, né? Um lar de idosos. Mas isso tem que ser a última alternativa. Hoje no Brasil, na grande maioria dos estados, ou o idoso está com a família, ou ele está numa instituição de longa permanência. Já pula essas etapas. Eu não tenho instituições de cuidado intermediário. Muito bem, nós vamos para um rápido intervalo, voltamos já com o programa Fórum. Voltamos a apresentar o programa Fórum, que discute as responsabilidades dos cuidadores de idosos, a qualidade das casas de repouso e o dever da família. De acordo com o estudo do IPEA, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o número de instituições públicas que abrigam idosos não acompanha o crescimento da terceira idade. Quase 3.600 casas de repouso funcionam no Brasil, mas apenas 218 são da esfera estadual e municipal. O estudo apontou que 65% das instituições brasileiras são filantrópicas e a contribuição do setor público representa apenas 22% das receitas desses lugares. A pesquisa concluiu que esses abrigos são mantidos com recursos dos idosos ou familiares. Doutor Vicente, agora há pouco a doutora falou dos vários momentos que o idoso passa, dos 60 aos 80, enfim, e todo o cuidado que deve ter, que é de forma escalonada. Começando pelos centros de convivência. É uma boa opção? Como é que são os centros de convivência hoje no país? Atendem à necessidade dos idosos? Esses centros de convivência, eles apareceram como uma alternativa, mas na verdade de alternativa para poder fazer realmente um trabalho bem feito, ele acabou sendo uma única opção. Então nós encontramos em várias unidades da federação, como política pública de Estado, simplesmente o centro de convivência, que se tornou apenas um momento em que os idosos se reúnem para fazer um baile, um bingo, num final de semana, sem ter a possibilidade de dar realmente uma conscientização dos direitos desses idosos, muitas vezes acabando alienando